Olá, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo e amiga, aqui é o Gilson Castilho e essa é mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Eu desejo que a paz e as bênçãos de Deus te alcancem onde quer que você esteja. Louvado seja Deus pela sua vida. Bem, hoje vamos falar sobre o capítulo 29 de Jeremias, o profeta Jeremias. Temos hoje uma mensagem de esperança. Em Jeremias, no capítulo 29, contém muitos versículos conhecidos. Mas você já teve a oportunidade de ler este capítulo por inteiro? Se ainda não fez, te convido a fazer. Nesta passagem da Bíblia, podemos observar como os planos de Deus para o seu povo não mudam, mesmo quando passamos por situações inesperadas. Por isso, falaremos sobre Jeremias capítulo 29 para além de seus versículos mais famosos e analisaremos as mensagens de esperança que podemos encontrar neste trecho tão precioso da Palavra de Deus. O capítulo de Jeremias 29 traz uma carta de Deus para o seu povo que estava exilado na Babilônia. Babilônia era uma cidade onde as pessoas não conheciam a Deus e não viviam segundo seus princípios. Então este povo, o povo de Deus, foi levado para ficarem exilados lá, presos em Babilônia. E este povo levado para ficar presos, cativos em Babilônia, estavam com certeza com um coração triste, sem esperança, devido à situação que se encontrava. Contudo, Deus não tinha se esquecido dos israelitas e usou Jeremias, o profeta Jeremias, para compartilhar com o povo uma mensagem de esperança em relação ao futuro deles. Ao longo desta carta, Deus deixa claro que nunca saiu do controle da história do seu povo. Ele também traz orientações para o período em que os israelitas passariam longe de sua terra natal, além de uma mensagem de esperança para os seus filhos amados. Neste capítulo de Jeremias, capítulo 29, podemos observar algumas características sobre a imutabilidade dos planos de Deus. Sim, os planos de Deus não mudam. E a manifestação da sua fidelidade e bondade, mesmo em meio a situações difíceis. Vamos aprender bastante com o capítulo 29 de Jeremias. Uma dessas palavras de esperança para o futuro encontramos no versículos de 5 a 7. Note, esse povo de Israel foi levado cativos para a Babilônia exatamente porque não obedeceram a Deus. E como castigo, Deus deixou que esse povo fosse levado presos ou cativos para a cidade de Babilônia. O povo de Israel foi levado então para uma sociedade com valores que não estavam alinhados com a vontade de Deus. Contudo, em lugar de incentivar os israelitas a murmurar, reclamar, Deus orienta o seu povo a fazer o melhor que pudessem onde estavam. Olha, nós aprendemos muito com isso aqui. Veja o que diz Jeremias capítulo 29, logo nos versículos de 5 a 7. Diz assim: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha, querido, muitas vezes, quando estamos passando por situações difíceis, deixamos os nossos lábios se encherem de palavras de lamentação. Só sabemos reclamar. E como consequência,
todas as áreas da nossa vida sofrem por causa do abalo da fé. Em Jeremias 29, porém, Deus nos mostra que a bênção dele sobre a nossa vida não depende de tudo ao nosso redor estar perfeito, mas de adotarmos uma atitude, uma postura que ele espera que tenhamos. Note, ele deu conselho ao povo para se casar, para dar seus filhos em casamento, para construir, plantar e comer, se multiplicarem, não diminuírem, buscarem a Deus e orarem pela cidade onde estavam. Eles não teriam alívio ali em Babilônia, mas Deus pediu para que eles orassem por aquela cidade. Hoje, nós sabemos que este mundo é condenado, ele é governado por Satanás, o diabo, conforme diz a Bíblia. E este mundo, o mundo está condenado e ele será destruído. Mas será que não podemos orar para que as coisas possam melhorar ao nosso redor? Sim, claro que podemos. Não podemos confiar de que este mundo trará a solução, não podemos confiar de que esse mundo vai melhorar, porque a Bíblia não mente. Esse mundo não vai melhorar, mas podemos sim orar para que as coisas ao nosso redor sejam melhores, mesmo neste mundo perverso. Então lembre-se, as coisas não dependem de como estão. A nossa vida não depende de tudo ao nosso redor estar perfeito, estar bem, mas depende de adotarmos a postura que Deus espera que tenhamos. Essa é a primeira lição. A segunda lição que tiramos aqui em Jeremias está no versículo 10. Deus é fiel à sua palavra. Deus não se esquece de suas promessas ou muda de ideia no meio do caminho. Deus não muda de ideia. Conforme eu já falei em outras mensagens, Deus é imutável, os planos de Deus não mudam. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele já tem preparado tudo o que precisamos para alcançá-la. Jeremias 29, versículo 10 agora, é um exemplo disso. Note o que diz. Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Deus prometeu que ao completar 70 anos de cativeiro, Deus traria seu povo de volta. E aqui Ele está dizendo que cumprirá e cumpriu a sua promessa. O caráter e as promessas de Deus não mudam quando as coisas não acontecem como nós achamos que elas deveriam acontecer. Por isso, quando dias maus chegarem na sua vida, devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé e nos lembrarmos de que Ele é fiel às suas promessas. Terceiro ponto que aprendemos é que os planos de Deus para o nosso futuro são de paz. Muitos se perguntam sobre o que será o futuro. Bem, em Jeremias, agora versículo 11, capítulo 29, versículo 11, agora nos fala dos planos de Deus para o futuro, e são de paz. Jeremias 29, 11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Meu querido irmão, irmã, meus amigos, você conhece algum pai ou mãe que não tenha esperança para o futuro dos seus filhos? Mesmo que existam pais que são assim, este não é o caso de Deus. Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 11, que Deus é o nosso Pai que sabe nos dar boas coisas. E em Jeremias 29, 11, que acabamos de ler, o texto nos mostra que Deus tem bons planos para o futuro dos seus filhos. Nenhum pai espera um futuro desastroso para o seu filho. Pelo contrário, ele faz o que estiver ao seu alcance para que a sua família esteja protegida se algum imprevisto acontecer. Então, quando lemos Jeremias 29, 11, podemos enxergar a paternidade de Deus
em seus planos para o futuro de paz para nós, seus filhos. Ele não só nos fala sobre este futuro, mas nos conduz ao longo do caminho para que possamos experimentar um futuro de paz. Ele quer nos dar paz, quer nos dar um futuro maravilhoso e ainda nos mostra o caminho para chegarmos lá. Agora eu quero trazer à sua atenção, meu querido irmão e irmã, 6 boas novas ou 6 boas notícias de Deus para o seu coração. Se você não tem uma caneta, pega uma caneta e anote os textos que eu vou citar. Textos lindos, consoladores, que poderão te dar muita esperança para o futuro e realmente acalentar o seu coração. Nós lemos que Deus tem planos de um futuro para o seu povo, mas para vivermos a plenitude desses planos, é importante mantermos estas 6 verdades em alta dentro de nós. Se você quer encontrar esta esperança, se você quer ter esta esperança de um futuro de paz, você precisa manter essas 6 verdades em alta dentro de você. A primeira delas é: Deus nos ama e cuida de nós nos detalhes. Nós encontramos isso no livro dos Salmos 139, verso 16, onde diz: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Nós somos filhos amados de Deus. Ele cuida da nossa vida nos detalhes e nunca deixa um filho seu desamparado. O segundo ponto, a segunda verdade que precisamos ter dentro de nós é: Deus está pronto para nos ouvir. O texto é a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, onde diz: Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Não existe uma oração que façamos a Deus que Ele não escute. Ele está sempre com os ouvidos pronto para nos ouvir. É o que diz aqui o texto. Então, tem essa verdade dentro de você. Deus está pronto para te ouvir. Terceira verdade que você deve ter no seu coração para que você encontre um futuro de paz é: Deus não se esquece das suas promessas. Isso nós encontramos no livro de Isaías, capítulo 49, versículos 15 e 16, que diz: Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Sim, querido, Deus conhece cada uma das promessas que fez a nosso respeito e não se esquece de nenhuma delas. Quando vivemos debaixo do seu direcionamento, podemos ter certeza de que Ele cumprirá cada uma das suas promessas. Outra verdade que devemos ter no nosso coração é de que Deus é a nossa força. Encontramos isso na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, onde diz: Tudo posso naquele que me fortalece. No dia a dia, muitos problemas podem aparecer e tentar nos fazer desviar o foco da palavra de Deus. Porém, precisamos nos lembrar de quem somos em Cristo e de onde vem a nossa força. O quinto ponto, a quinta verdade é: tudo o que precisamos vem de Deus. O texto é Salmos 37, verso 4 e 5, que diz: Agrada-te de Jeová, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho a Jeová, confia nele,
e o mais Ele fará. Sim, Deus é a fonte de tudo, absolutamente tudo o que precisamos. Ele nos conhece de forma pessoal, sabe de cada uma das nossas necessidades e se alegra em cumprir os desejos do nosso coração. Tudo o que precisamos vem de Deus. Essa verdade jamais deve sair no nosso coração. A sexta e última verdade que devemos ter dentro de nós para que possamos ter essa esperança de um futuro de paz é: nada pode nos separar do amor de Deus. Encontramos isso em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, que diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus por nós não muda, mesmo quando erramos ou quando nos sentimos indignos do seu amor. Não há nada que possa nos afastar do amor de Deus. Deus sempre está ao alcance de uma oração. E para finalizar, eu gostaria de ler Jeremias capítulo 29, versículos de 12 a 14, que diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Olha só que palavras amorosas de Deus aqui. Ao longo da Bíblia, encontramos diversas histórias de pessoas que, apesar de não se sentirem confiantes diante de Deus, experimentaram a benignidade, a bondade dele em suas vidas. Temos também exemplos de pessoas que cometeram erros, como a nação de Israel cometeu, foram levados presos para a Babilônia, para o cativeiro de Babilônia, mas no devido tempo, Deus ouviu a oração deles e trouxe o seu povo de volta. Encontramos na Bíblia muitos exemplos assim. Temos Jonas, temos o filho pródigo. Jonas foi um profeta do Velho Testamento que tentou fugir de Deus e, quando tudo deu errado, orou a Deus e foi salvo. O filho pródigo deixou a casa de seu pai, fez tudo o que lhe desagradava e mesmo assim foi recebido de volta com honras quando decidiu voltar. Lembre-se, meu irmão, irmã, Deus nos ama. Deus não está longe de nós. Deus ouve a nossa oração. Mesmo quando temos a impressão de que ela não passou nem do teto, Deus ouviu. O Senhor Deus, nosso Pai Jeová, é fiel e não muda jamais, independente do que estamos vivendo ou sentindo no dia de hoje. Por isso, meu irmão querido, minha irmã querida, confie no Deus da sua salvação, porque suas promessas jamais deixarão de se cumprir e os planos de Deus para cada um de nós irá se cumprir sem falta, se não sairmos dos seus caminhos. Se você gostou da mensagem, abençoe alguém no dia de hoje compartilhando essa mensagem da Palavra de Deus, tá bom? Eu desejo que Deus te proteja, te guarde e que a sua paz esteja contigo hoje, amanhã e sempre. Deus abençoe sua vida.